Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. É isso aí, então. Faz um tempinho, né, que eu não fico mais online. O meu cabelo tá até estranho, mas deixa assim. É... Então, pessoal, a gente hoje vai ter uma terceira live, né, que é programação em front-end. E a gente começou na segunda aula a falar sobre CSS, o que era CSS. A gente começou a brincar um pouco com alguns atributos, a gente falou sobre paging, margem, um monte de coisa, borda também, né? E agora a gente vai falar sobre classes e identificadores. Porque o objetivo mesmo do CSS e de toda a linguagem de programação, acho que CSS não é uma linguagem de programação, mas é fazer com que você repita menos código possível, né? Então, a classe, principalmente, que a gente vai conversar hoje, é uma maneira para que você escreva a menor quantidade de código possível para poder reutilizar o código que você já fez em várias partes do seu layout. Então, as classes elas são bem importantes, os identificadores também. Então, a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. Eu tô com uma colinha aqui comigo. Beleza. Deixa eu abrir então meu Visual Studio Code. Vamos já começar a brincar um pouquinho. Deixa eu tentar deixar meu chat da Twitch aberto aqui. Assim eu consigo conversar com vocês e falar um pouquinho sobre CSS, né? Ok. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou aqui abrir o meu Visual Studio Code aqui na minha área de trabalho para a gente começar já a falar sobre identificadores e classes. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo na live. Tá tudo certo. Então, bora lá. Eu vou criar um novo arquivo aqui e eu vou salvar ele como identificadores.html. HTML. Vou colocar identificador traço classe. Para a gente já usar o mesmo arquivo para as duas. Então eu tenho o meu arquivo HTML aqui. Lembrando que o Visual Studio Code ele tem uma técnica, né? Um atalho fácil que se eu apertar exclamação Enter, ele já mostra aqui para mim um conteúdo básico de um HTML. Então eu tenho que vir aqui e alterar a linguagem para pt-br. E o título da página eu vou colocar identificadores e classes em CSS. E no body aqui, primeiramente, só para testar, vou colocar um Hello World. Vou salvar e vou abrir ele. Deixa eu abrir aqui com o Live Server, que é um plugin que toda vez que eu salvo, ele automaticamente já mostra o resultado para mim. Então tá aqui, ó. Então tá aqui, Hello World, nossa página em HTML chamado identificador-classe. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos pegar e já ver o que é um identificador. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar alguns cabeçalhos aqui. Então, eu vou colocar cabeçalho H1. Eu vou colocar 3 cabeçalhos H1 e 3 cabeçalhos H2. Aqui vou colocar o H2 3 vezes. E aqui eu vou colocar este é o primeiro cabeçalho H1. Vou continuar aqui falando que este é o meu segundo.
cabeçalho tá certo. Este é o meu terceiro cabeçalho H1. Vamos fazer a mesma coisa pro H2. Então, este é meu primeiro H2. Este é o meu segundo. E este é o meu terceiro. Então, se eu salvar aqui, eu não vou dar estilização nenhuma ainda para vocês. Ó, eu vou ter aqui, este é o primeiro cabeçalho H1, segundo, terceiro. E aqui eu tenho o primeiro H2, segundo H2, terceiro H2. Então a gente viu na aula passada, na aula 2, em que a gente pode ter aqui, logo debaixo do title, aqui dentro da tag, dentro desses dois heads, que é abertura e fechamento aqui, a gente pode ter uma tag chamada style. E essa tag style é onde a gente vai dar uma estilização para o meu CSS, para minha página HTML. Lembrando que eu estou fazendo dentro dessas tags styles para não poder criar um arquivo novo. A gente viu também na aula passada que a gente consegue criar um arquivo CSS e linkar aqui. Então tem uma tag aqui chamado link CSS, em que eu linko o arquivo style.css para poder fazer aqui a estilização do meu HTML. Eu vou trabalhar aqui com as tags styles para ficar visível tanto o código HTML quanto o CSS aqui para gente. Então vamos começar. Para começar, eu quero que todas as minhas tags H1 ela tenha uma cor vermelha. E todas as minhas tags H2, eu quero que ela tenha uma cor azul. Então, se eu salvar e ver o resultado, então todos os meus H1s, eles ficaram em vermelho, conforme o código, e todos os H2 ficaram em azul. Ótimo. Mas aí você pergunta para mim, Douglas, eu só quero que o primeiro H1 seja vermelho, não todos os três. Porque quando a gente coloca aqui a tag, ela vai se aplicar para todas as tags do documento HTML. Caso eu queira aqui estilizar somente o primeiro, a gente já pode pegar e utilizar os identificadores. Então, o identificador em CSS é uma maneira em que a gente vai falar para o nosso código que para essa parte única do código, porque é um identificador único, você tem que fazer esse tipo de estilização. E para a gente trabalhar com identificadores, a gente pode vir aqui na tag H1. Oi, Pokémon, bom dia, tudo bem? Como você tá? Aqui dentro da tag H1, a gente coloca o ID, indicando que é um identificador, e a gente pega e dá um nome único, porque o identificadores é único. Então a gente vem aqui e dá um nome para esse identificador. Então eu quero colocar como cabeçalho. Ah, que bom. E o tempo aí em Campinas? Aqui tá um sol gostoso hoje, não tá tão quente, não tá tão frio. Tá muito bom o tempo aqui em Itatiba. Aqui tá meio nublado. Nossa, aqui só tem poucas nuvens. Não dá nem vontade de fazer live, dá vontade de ficar tomando sol lá fora. Seja muito bem-vindo aí. Então aqui a gente tem o nosso identificador único, que chama cabeçalho. E para a gente falar, para esse cabeçalho eu quero a fonte, a cor vermelha, ao invés da gente utilizar agora a tag H1, que ela iria se aplicar para todos os três cabeçalhos, a gente vem aqui no H1 e substitui por hashtag cabeçalho. Então, esse tipo aqui de nomenclatura, hashtag e o nome do identificador, é quando a gente quer dizer para o nosso código CSS que eu quero estilizar o identificador que foi criado. Então, agora, se eu salvar a minha página e ver o resultado, eu só vou ter a cor vermelha para o meu identificador cabeçalho, que é este é o meu primeiro cabeçalho.
Então tá aqui, olha. Acabei de salvar a página e somente o primeiro cabeçalho ficou em vermelho. Então, esse é o conceito de identificador. Quando você tem uma parte única do seu código, você cria um identificador e você fala, para esse identificador específico, eu quero que você faça essa estilização. Mas o identificador, ele é único. Então, ele tem uma certa desvantagem com relação à classe. Por quê? Porque a gente utiliza classes quando a gente quer reutilizar códigos. Então, vamos por aqui, esse primeiro cabeçalho aqui, ele tem esse ID cabeçalho. Vamos supor assim, Douglas, beleza, eu quero o primeiro e o terceiro cabeçalho em vermelho. Então, se eu fosse trabalhar com identificadores, eu teria que vir aqui no meu terceiro cabeçalho H1. Eu vou dar um identificador único, então eu vou colocar aqui cabeçalho 3, por exemplo. E daí eu teria que vir aqui, copiar o meu código do identificador do CSS e colocar cabeçalho 3. Quando eu salvar isso, o primeiro e o terceiro ficou em vermelho. Mas você viu que eu repeti bastante código? Então, quando a gente quer geralmente reutilizar código, para evitar você programar muito, a gente utiliza as classes em CSS. As classes, você pode criar uma classe com um nome específico e compartilhar esse nome com todas as tags HTML que você quer estilizar. Então, aqui, na verdade, quando a gente está trabalhando com classe, a gente vai, ao invés de utilizar ID, a gente coloca class. Então, isso significa que eu estou criando uma classe, eu vou utilizar uma classe que o nome dela é cabeçalho. E eu também quero reutilizar essa classe aqui no meu cabeçalho 3. Então, eu não preciso mais pegar e colocar nomes diferentes. Eu posso pegar com apenas uma classe, estilizar todas as tags que eu quero ter com a cor vermelha. Então, aqui no meu CSS, eu tenho que falar para ele que para classe cabeçalho, quando a gente está trabalhando com classes, a gente utiliza o ponto ao invés do hashtag. Então, para classe cabeçalho, eu quero que a cor do texto seja vermelha. Então, no meu código aqui, como você pode ver, eu tenho classe aqui nesse primeiro e no terceiro cabeçalho. Se eu salvar e ver o resultado, ó, eu escrevi classe aqui, gente, mas é class, por isso que não deu certo. Então, como você pode ver, eu reutilizei a minha linha de código aqui, color head, para dois cabeçalhos. Então, tem esse cabeçalho em vermelho e esse cabeçalho aqui também em vermelho. Então, as classes elas são importantes porque a gente podem escrever pouco código e para todas as tags que você quer aquele tipo de estilização, você pode pegar o nome da classe e colocar aqui dentro da tag que você quer fazer a estilização. Legal. Então, vamos lá. Agora, você quer. A gente vai falar um pouco sobre prioridades. Porque em CSS, geralmente ele trabalha em forma de cascata, como a gente viu na aula número 2. Então, a gente tem algumas prioridades em CSS que a gente precisa tomar cuidado. A primeira delas é a seguinte: a gente viu na aula passada que a gente pode escrever o código CSS dentro da própria tag HTML. A gente chama isso de CSS inline. O que é o CSS inline? A gente viu na aula passada que se eu colocar style aqui e escrever, por exemplo, color orange,
e salvar, tá vendo que o meu cabeçalho ele ficou laranja? Agora você vai perguntar para mim, mas Douglas, você deu uma classe chamado cabeçalho que a cor é vermelha. E você também colocou um style dentro do um CSS inline dentro do HTML que a cor é laranja. E o resultado final é laranja, não é vermelho. Por que que isso acontece? Porque quando a gente tem o CSS inline, que é essa nomenclatura que eu coloquei aqui para vocês, ela sempre vai ter prioridade com relação às classes. Então, o inline, ela sempre tem a maior prioridade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse cabeçalho e mudar para blue, não vai ter efeito nenhum. Aqui não vai ficar azul, vai permanecer laranja. Por quê? Porque esse código inline, ele tem mais prioridade que a minha classe que foi declarada aqui. Vou até mudar aqui para vocês verem, vou colocar esse green yellow. Tá vendo? Ficou green e yellow. Excelente. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente quando os códigos CSS ficarem muito extensos. A gente precisa tomar cuidado, principalmente com essas prioridades. O que eu vejo as boas práticas é que, tipo assim, todo documento HTML, a gente só coloca HTML. Então, a gente evita utilizar esse style, esse CSS inline aqui nas tags, justamente porque se eu quisesse que todos os outros cabeçalhos ficassem com essa fonte, com essa cor green yellow, eu teria que copiar esse style e colar em cada uma das tags. Então, por esse motivo, além de ser repetitivo, a gente vai estar misturando dentro do arquivo HTML tanto CSS quanto HTML. E isso não é muito indicado. Então, gente, a prioridade número 1 é Style Inline, Inline CSS, desculpa. Agora vamos fazer algo diferente. Agora a gente viu que a gente tinha identificadores e tinha classes. Vamos colocar um identificador aqui junto com uma classe e ver qual que é a prioridade do CSS. Então aqui eu vou colocar esse identificador, eu vou colocar como identificador 1. Então se eu vier aqui, lembrando, ó, como é um identificador, hashtag, não ponto. Se eu colocar aqui identificador 1 e falar que a cor do texto é pink, deep pink, por exemplo, deixa eu mudar aqui de novo para red. Então, o que que tem aqui, ó? Pro meu primeiro cabeçalho, eu vou ter tanto uma classe quanto um identificador. A classe está pedindo a cor vermelha. O identificador está pedindo a cor deep pink. Vamos ver o resultado final, qual que é? Olha, então, primeiro cabeçalho ficou deep pink. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o identificador ele tem mais prioridades que as classes. Então ele tem mais força. Quando eu tenho aqui classe junto com o identificador, ele vai pegar toda a estilização do identificador e vai dar prioridade perante o cabeçalho. Durante a classe, desculpa. Então a gente precisa também realmente tomar cuidado quando a gente for escrever os nossos códigos CSS para evitar que misture classe com identificador. E se você precisar misturar, você precisa ter consciência que o identificador vai ter mais prioridade para estilizar do que a classe. Legal, né, gente? E vamos fazer o seguinte agora. Vamos testar mais coisas. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma classe chamada a classe cabeçalho que está colocando a cor em vermelho.
Deixa eu tirar esse identificador porque eu já removi ele do meu código. E vamos falar que eu tenho uma tag H1 em que eu quero que a cor seja salmão aqui, ó, por exemplo. Não, não vou colocar salmão porque pode confundir com o vermelho. Vou colocar esse Royal Blue. Então aqui, gente, olha, é um outro exemplo de prioridades. Eu tenho uma tag H1 que tem escrito este é o primeiro cabeçalho H1. E eu tenho uma classe cabeçalho. E essa classe tá pedindo para a cor do texto ser vermelho. E eu também tenho um código H1 falando que a cor tem que ser Royal Blue para todos os H1s. Então, qual que ele vai ter mais prioridade? A classe ou a tag? Vamos ver? Salvei aqui. Ó, o primeiro cabeçalho ficou em vermelho. O que isso quer dizer? Que a classe cabeçalho ela tem uma prioridade maior do que as tags H1. Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado também. Porque a partir do momento que a gente coloca a classe aqui, se a gente tentar estilizar a tag, a classe ela tem uma prioridade maior. Então, aqui nesse caso, a fonte vai ficar vermelha ao invés de Royal Blue. Legal. E o legal aqui também, como a gente misturou aqui cabeçalho com H1, você pode ver aqui, ó, que para esse segundo cabeçalho a gente não tem nenhuma classe aqui. Então, a estilização que foi aplicada é da tag H1 que eu coloquei aqui. Então, no meu segundo cabeçalho, eu tenho aqui o Royal Blue. Bom. Ok. Vamos falar agora sobre ordens no CSS. Ah, tem uma outra coisa também que eu até esqueci de anotar aqui na minha colinha. Mas quando a gente quer que, por exemplo, o CSS dê prioridade para algum tipo de estilização, eu acho que, se eu não me engano, tem uma tag CSS. Oi, Adiel, tudo bem? Como você tá? Ele tem uma tag aqui no CSS que dá prioridade na hora que a gente vai falar para ele qual nível de prioridade a gente quer aplicar. Ah, eu tô bem também, e você? Quer dizer, já perguntei, né? Vamos ver aqui, gente. Regra do importante. Tem algumas circunstâncias onde que nós temos que aplicar um style, um estilo específico para um elemento. Mas um outro estilo também foi declarado em algum outro lugar. Então aqui a gente tem esse exclamação important. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos supor aqui, important é uma bola de neve, ó. O Adiel tá falando que precisa tomar cuidado com essa bola de neve. Mas aqui, ó, Adiel, eu falei pro pessoal que a gente tem algumas prioridades em CSS, né? Que o identificador é a prioridade máxima. Então, se a gente tiver uma classe e um identificador, o identificador ele tem mais importância do que a classe. Portanto, o estilo do identificador é aplicado ao invés da classe. Depois vem a classe, depois vem as tags. E daí eu lembrei que tinha essa taguinha aqui, ó, essa tag important. Então, vamos mostrar aqui pro pessoal. Tu coloca num, daí vai precisar subscrever ele. Daí coloca em outro, e daí vai subscrever, e daí vai. É, então.
E eu nunca usei, para ser sincero, eu só estudei e vi que tinha na prática, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, ó. Vamos supor aqui que eu tenha um H1 no final do código e que esse H1 ele tá pedindo a cor Deep Pink. Então aqui, ó, pela ordem do CSS, como o CSS é uma cascata, se a gente tiver duas tags declaradas, o CSS vai aplicar sempre a última, porque ele vai sobrescrever a anterior. Então aqui, pela ordem de carregamento do arquivo, o meu H1 ele vai ficar com a cor Deep Pink. Deixa eu tirar aqui essas classes, senão vai acabar confundindo vocês. Então, todos os meus H1s, na hora que eu salvar aqui, eles vai ficar com Deep Pink. Ó, tá vendo? Todos os H1s ficaram em rosa. Por que isso acontece? Porque o CSS, dependendo da ordem que você escreve, é a ordem que vai ser carregada. Então, se eu escrevi esse H1 aqui depois desse outro H1, esse vai ser carregado por último, que vai ser o visível na minha página. Então, a tag important, se eu não me engano, se eu quiser que a cor do H1 seja realmente Royal Blue, eu posso vir aqui e colocar que é important. E daí ele vai sobrescrever essa cor perante a próxima que vai ser carregada. Vamos ver se é isso mesmo? Ah lá, é isso mesmo. Então agora, ele, na hora que ele foi carregando o CSS, ele chegou aqui no Deep Pink e daí ele falou, não, calma aí. Tem aqui esse exclamação important. Então esse daqui é mais importante que meu Deep Pink. Então eu vou carregar essa estilização aqui para o usuário. Então por esse motivo ficou aqui Royal Blue. Então, essa é uma maneira também de você pegar, através do exclamação important, de falar para o seu código CSS o que é prioridade para você na hora do carregamento. Mas é que nem o Adiel falou, cuidado que pode virar uma bola de neve. Então, eu mostrei para vocês que existem as prioridades, as ordens, e dependendo do que vocês estão programando aí, tente sempre escrever a menor quantidade de código possível e tentar fazer a reutilização deles. Nesse caso aqui, por exemplo, ao invés do important, por exemplo, eu criaria uma classe, por exemplo, diferente. Então, por exemplo, aqui, se esse H1 aparece no início da minha página, esse outro H1, vamos pôr aqui, ó, ele aparece no final da sua página. E vamos remover esse terceiro H1. Então vamos supor assim, ó. Eu, Douglas, preciso estilizar os H1s. E o meu H1 que eu quero estilizar é só o primeiro H1. Eu não quero estilizar o último. Então eu, Douglas, venho aqui, quero criar uma classe, vou chamar de cabeçalho. E venho aqui no meu Royal Blue e escrevo ponto cabeçalho. Então, eu defini que isso para mim é importante. Então, ao invés de utilizar a tag exclamação important, eu, Douglas, minha iniciativa, criei uma classe que ela tem mais prioridade que as tags e coloquei aqui, classe cabeçalho. Deixa eu tirar essa classe que já estava aqui. Daí o que vai acontecer? O primeiro cabeçalho vai ficar em Royal Blue e o último vai ficar em Deep Pink. Por que o último vai ficar em Deep Pink? Porque eu não coloquei classe aqui no H1. Então, ó, o primeiro em Royal Blue e o último em Deep Pink. Muito legal. Então, gente, hoje eu quis falar sobre inline, né? E as prioridades, o que é classe, o que é identificadores. A gente passou aqui pelos tópicos, então
Vamos fazer o seguinte, vamos começar a próxima aula, que é a aula 4, em que eu falo um pouco sobre seletores. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live, porque a gente já tá em 35 minutos. E daí no início da tarde eu abro a live de novo e daí a gente fala sobre seletores no CSS. Existem vários e vários tipos de seletores. Eles nos ajudam muito a chegar na parte do HTML em que a gente quer estilizar. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente tem o. Eu vou te dar um exemplo só. A gente tem dois H1. Lembra que eu falei que eu queria estilizar somente o primeiro H1? Então a gente pode utilizar alguns seletores em. Ao invés de criar uma classe, a gente pode utilizar alguns seletores em CSS. E um dos seletores é H1. Eu posso colocar First Child. O que isso significa? Que eu quero que só o primeiro H1 seja estilizado. Acabei de salvar, olha, e daí o primeiro H1 ficou como Royal Blue aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre seletores na live do início da tarde. E existem vários e vários. Então é uma maneira muito legal para a gente poder navegar durante os nossos códigos, navegar dentro do código HTML e pegar exatamente o elemento que você quer estilizar. Porque quando a gente é muito genérico, por exemplo, nesse caso utilizando o H1, H2, as próprias tags, a gente precisa tomar cuidado porque é algo muito genérico. E às vezes tem, sei lá, 10 H1s, 10 H2 e você só quer chegar, sei lá, no H1 do meio. Então, utilizando os seletores CSS, a gente consegue navegar por toda essa estrutura HTML e pegar exatamente o elemento que a gente quer para poder fazer a estilização dele. Então, a gente fala sobre isso no início da tarde. É isso, gente. Muito obrigado por quem acompanhou. Então, essa aula aqui a gente falou sobre identificadores, classes, prioridades e ordem de carregamento no CSS também, que é muito interessante. E a ideia também é fazer vídeos pequenininhos para ficar organizado na playlist da Twitch. E a gente se vê em breve, daqui a pouco, depois do almoço. Obrigado, Pokémon, por acompanhar, Diel também. E é nóis, tamo junto. Tchau, pessoal, até mais.